Muito bem, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Aqui falando eu, professor Eli Castro, professor de língua portuguesa, e nós vamos hoje ter uma live muito especial, uma live de introdução ao pensamento da organizadora Fundação Getúlio Vargas. Mas antes, nós precisamos de algumas coisinhas aqui, acertar umas coisas. Que tal? Vamos acertar logo isso aqui? Que vem coisa boa para você agora. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero que você faça, que você se inscreva no nosso canal, o canal do curso MS, beleza? Inscreveu-se no canal MS? Show! Depois eu quero que você se inscreva no perfil do Instagram do curso MS, tá? E também no perfil do professor Eli Castro, Prof. Eli C. Castro, tá bom? No curso, no perfil do curso MS, você já encontra lá uma série de orientações. E é importante que você siga o nosso perfil, porque lá a gente vai dizer assim, olha, haverá uma live tratando de tal assunto, haverá uma bateria de exercícios, dicas e assim por diante. Então é fundamental que você siga o curso MS. Já no meu perfil, Prof. Eli C. Castro, todo dia a gente coloca quiz. Então sempre há ali um assunto, ou orações coordenadas, ou crase, ou separação silábica, ou contagem de fonemas, enfim, a gente sempre está ali no quiz movimentando a sua rede de informações. Então é sempre prudente que você esteja também ligado comigo. Eu te espero lá. Então, ó, seguir o curso MS, seguir Prof. Eli C. Castro e inscrever-se no canal do curso MS, beleza? Agora vem a coisa mais, digamos assim, mais legal de todas essas informações de introdução. É o seguinte, você agora, a partir desse momento que está assistindo a esta live, você tem à sua disposição um desconto de 30%. Muito fácil você usar esse desconto. Basta você usar o nosso cupom que está disponível a você. Aí você pergunta, professor, mas como é esse cupom? Bom, é bem simples, ó. Você vai entrar no canal, no site, no perfil do curso MS e o desconto é simples assim, dominando a FGV. Então, se você usar esse cupom, você já ganha desconto na compra de qualquer curso. Então, assim, eu quero o curso da FunSaúde, curso X, curso Y, qualquer que seja, colocou lá. Tem cupom? Tem o cupom. Cadê o cupom? Dominando a FGV. Olha como é fácil, não vai perder essa chance não. Beleza? Então, você já tem aí os canais que você vai, os perfis que você vai seguir. Você tem agora um cupom de desconto, só falta a live, né, professor? Pois bora lá, cuida, professor. Bora, cuida, professor. Vamos lá, vamos ficar pequeno. Opa, tá aqui, ó. Esse é o nome do perfil, inclusive, Dominando a FGV. Então, vamos lá, vamos falar desta banca, né? Antes de eu passar o slide, olha só. A banca FGV é uma banca diferente, digamos assim. Quem já prestou concurso e teve outra banca, vai exatamente fazer um comparativo bem claro. Você vai perceber assim, olha, realmente é uma coisa aqui e ali era outra coisa, né? Professor, é mais difícil? Eu não vou dizer exatamente que seja mais difícil agora. Eu creio que eu quero primeiro que você sinta como que a banca se porta e você mesmo vai dizer se é mais ou menos difícil. Mas o que eu posso dizer é que é diferente. A FGV, ela tem uma pegada bem diferente. Aos que estão começando agora, a professora nunca prestei concurso, e aí? E aí eu estou em bons lençóis ou em maus lençóis? Diga-me. Digo, você que está iniciando, você não vai ter nenhum parâmetro de comparação, então é o que há. Então, para você, você vai ter que se acostumar tanto quanto quem tinha antes. A única diferença é que quem prestou outros concursos tem uma margem de comparação, pode se lamentar e dizer assim, eu preferia outra banca, ou então assim, detestei, né? Qualquer uma menos esta, ou dizer, eu amei esta banca. Quem já prestou outros concursos tem essa margem. Você não vai ter apenas essa margem, ou seja, você está no mesmo barco, no mesmo bolo. Então, vamos para cima, não podemos vacilar, tá bom? Agora, professor, diga aí exatamente como é que essa banca funciona, porque o senhor está fazendo assim um mistério, eu estou com medo. Não, fique não, vamos lá. Primeiramente, olha só, é importante dizer que tudo que eu estou falando aqui é em relação à disciplina de língua portuguesa, tá? Isso não quer dizer que com as demais disciplinas seja a mesma coisa, tá certo? Então é importante que você entenda, não façam assim um espalha-brasa, né, nessa história toda. Aqui é português é uma coisa, nas demais disciplinas você vai ter um comportamento, pode ser igual ou completamente diferente, tá bom? Então vamos lá. Primeira característica é o seguinte, que a banca, olha só, é importante dizer isso, que a banca, só pegar aqui a nossa canetinha, ela normalmente enfatiza a semântica. Professor, não sei nem o que é isso. Sentido. O que ela quer
é que você entenda que a significação é algo muito valioso para ela. Professor, o senhor fala assim em relação à interpretação de textos, é isso? Não apenas. Na verdade, a semântica, que tem a ver com o sentido dos enunciados, das passagens, das palavras, etc., perpassa todas as questões. Até uma questão de gramática, a questão semântica está ali embutida com muita, digamos assim, contundência. Ela não está ali à toa. Eu sei que tudo é semântica, tudo é sentido, né? Mas a banca FGV, ela entende que a questão semântica, ela tem que aparecer em todas as suas questões, entende? Porque ela quer que o aluno esteja muito consciente do que ele está lendo. Ela quer que ele entenda e muitas vezes interprete o que ela quer dizer exatamente, tá? Então esse é um ponto muito relevante. 2, isso aqui vai ficar mais claro quando a gente começar a resolver questão, tá? Tipo assim, professor, eu entendi mais ou menos, aguenta aí que daqui a pouco você vai dizer, isso aí é, aí eu vou te dizer. Lembra daquela história da semântica? Pois bem, é isso aqui. Vamos para o ponto 2. Embora seu edital peça quase tudo de gramática, e é verdade, o edital da FGV é monstro, então ela coloca assim, vai de fonologia até compreensão e interpretação de texto, vai de um ponto a outro, pode exigir poucos assuntos em sua prova. Isso é uma característica chata, né? Porque assim, eu estudei isso, caiu só tal coisa. Pode acontecer. E quando ela coloca poucos assuntos, é a semântica que aparece. Entendeu? Ou seja, quando ela decide, porque não vai ter na FGV uma prova, tipo, imagina aí, 10 questões, 9 de crase. Não. Não vai acontecer isso. Uma prova de 15 questões, 13 de pontuação. Não, ele não vai fazer isso. Agora ele pode colocar uma prova de 10 ou de 15 questões e das 10, 8 serem de compreensão e interpretação de textos. Isso pode, entendeu? Então a questão da leitura é muito importante, tá bom? Ponto 3. Os enunciados se caracterizam como sendo originais, isso aqui é muito interessante. Melindrosos, os enunciados são muito melindrosos, muito espertos, muito sutis, né? E eu já coloco aqui como forma final. E sutis. Então, são originais porque nem toda banca enuncia como a FGV. Tá? 2. Há muito melindre, há muito detalhe, tá? Há muito joguinho ali. Se você não perceber o que ela está querendo dizer, eu costumo dizer, às vezes o candidato, ele é barrado no enunciado. Há candidatos que perdem a questão e não percebem que quando eles entram nos itens A, B, C, D, ou E, não importa, ele já entra, usar uma palavra da moda, cancelado, porque ele não entendeu o enunciado. Entende? Então, assim, os enunciados são muito decisivos nas questões da FGV. E quarta e última observação, os temas de gramática variam muito no que diz respeito ao estilo da questão. Isso é verdade. É assim, como assim variam muito? Às vezes 8, às vezes 80. Ou seja, ela pode cobrar uma questão de gramática super doce. Você vai dizer, meu Deus, questão fácil, professor. Pois é, mas ela pode cobrar o 80. Entendeu? Então ela tem essa coisa, assim, uma questão equilibrada, mais ou menos, não é muita dela não. Entende? Então ela tende a ficar ali no 8 ou no 80. Ela dificilmente fica no 40 aqui, tá bom? A gente vai ter um pouquinho de trabalho. Mas vamos lá? Vamos começar a nossa live? Já começamos, né? Agora vamos resolver a questão? Aí você vai entender o que é isso aqui. Tá? Isso aqui está muito ainda, né, na sua cabeça. Professor, eu não entendi assim, mas como assim? Né? 880, como assim? Bom, vamos lá então. Bora ver na prática? Eu selecionei aqui 7 questões para a gente analisar. Vamos à primeira? Olha o nosso tempinho aqui. Show de bola. Vamos lá ver. Olha só, temos um texto e é um tema muito comum, gente. É o tema das preposições, tá? Preposição é um objeto de desejo da FGV. Então você já anota aí, ixi, professor, pois é, preposição. Ela gosta de preposição, então fica atento. O que a questão quer é, olha só o que ela vai dizer. Os termos sublinhados no texto 3 são conectores. O sentido, olha a semântica, tá vendo aqui, ó? O sentido inadequado de um desses conectores os conectores, eles podem
Veja bem, olha o que eu estou dizendo. Eles podem indicar algum valor semântico, como podem não indicar, tá? Ele colocou 5 conectores e em um deles, ou ele vai dizer de maneira errada, ou o conector não tem sentido e ela vai dizer que tem. Entende? Então, ela não quer saber se é um objeto direto, complemento nominal. Não, ela quer o sentido. Tá? Então, veja que o cartão de visitas aqui é você entender que preposição e sentido é um dos tópicos da banca FGV. Volta comigo. Vamos ler o texto? Vamos junto. Perseguido pelo branco, o negro no Brasil escondeu as suas crenças nos terreiros das macumbas e dos candomblés. O folclore foi a válvula pela qual ele se comunicou com a civilização branca, impregnando-a de maneira definitiva. As suas primitivas festas cíclicas de religião e magia, de amor, de guerra, de caça e de pesca entremostraram-se assim disfarçadas e irreconhecíveis. O negro aproveitou as instituições aqui encontradas e por elas canalizou o seu inconsciente ancestral nos altos europeus e ameríndios do ciclo das janeiras, nas festas populares, na música e na dança, no carnaval. Beleza? Tranquilo? É um texto, tá aí um texto não tão difícil, um texto até fácil de ser compreendido. E aí vamos lá. Ele diz que pelo indica o agente de uma ação. Valor semântico é esse, significa isso. Será? É esse pelo aqui, ó. Perseguido pelo branco, o negro no Brasil escondeu as suas crenças nos terreiros de macumba. Olha, eu posso dizer que o branco pratica a ação de perseguir os negros? Então eu posso dizer que pelo como agente da ação procede. Concorda comigo? Show de bola, né? Ô professor, gostei, tá aí, eu não teria dificuldade com essa não. Ótimo, vamos ao item B. Nos indica ideia de lugar, carga semântica de lugar. Então vamos lá. O negro no Brasil escondeu as suas crenças nos terreiros das macumbas e dos candomblés. Eu vou parar tudo e vou fazer uma análise sintática de tudo. Só para você ter noção exatamente do que nós estamos lidando, tá? Aqui, no primeiro caso, é importante mencionar que perseguidos pelo branco, a gente pode dizer que sintaticamente essa estrutura é uma agente da passiva. Quem pensou nisso, pensou certo. Na frase 2, na estrutura 2, né, o negro, o sujeito, olha o que ele faz aqui. Vamos pegar aqui, só mudar essa cor. O negro no Brasil, aqui é uma adjunta adverbial de lugar, né? Então a preposição no, ela está indicando um lugar, né? Já que no Brasil indica um lugar, no, que é a preposição em, também indica ideia de lugar. Escondeu, quem esconde, esconde algo, esconde alguém, escondeu suas crenças, suas crenças, o objeto direto. Onde que ele escondeu as suas crenças? Aqui. Então, em mais os, né, esse em aqui certamente está introduzindo uma ideia de lugar. Então, a gente pode dizer que esse nos, sim, marca uma ideia de lugar, de território. Professor, não é tão feio o bicho. O senhor pintou como muito feio o bicho. Calma aí, vamos lá. Ele não é exatamente tão feio, mas é feio. Vocês vão ver. O C diz, com, indicando ideia de companhia. E aí conta bem aqui, ó. O folclore foi a válvula pela qual ele, o negro, se comunicou com a civilização branca. Aí você poderia dizer assim, professor, o folclore foi a válvula pela qual ele, o negro, se comunicou com a civilização branca. Se ele se comunicou com a civilização branca, então ele estava na companhia da civilização branca. Então é verdade, né? O que você acha? Você compraria essa ideia? De que aqui nós temos uma ideia de companhia? Porque quando eu digo assim, eu saí com o meu pai, é uma companhia, não é não? Eu saí na companhia do meu pai. Eu posso dizer que o negro se comunicou na companhia da civilização branca? Acompanhado da? Ao que parece não, gente. Esse é o item falso. Podemos cravar, professor? Podemos. E vou dizer de maneira mais técnica. Na verdade, quando ele diz que o negro se comunicou com, eu vou mudar a cor do pincel,
Olha só. Ele, que é o sujeito, tá? Ó, peraí. Ele, que é o sujeito, ele se comunica. Quem se comunica com algo ou com alguém. Com a civilização branca, eu vou dizer para você, você deve ter uma noção. Professor, o senhor fala assim, eu não tenho exatamente uma noção, mas eu lembro da escola, mas precisa dizer que isso aí é um objeto indireto? Precisa. Eu quero que você já tenha esse primeiro contato, tá? Tipo assim, até para você entender o que é que você precisa saber para acertar essas questões, tá bom? Então não se estressa assim não, não fica assim, ah meu Deus, mas eu não sei o que é objeto indireto. A gente tá só numa live de começo, a gente tá só entendendo, é uma degustação, então não se cobre tanto, não se cobre tanto. Acompanha, curte, tá? Vai anotando aí, poxa, eu tenho que saber esse negócio, aquilo ali, entende? É uma live para você se situar, certinho? Show. E eu posso dizer o seguinte, toda vez que você tiver um objeto indireto, você sempre vai ter uma preposição, sempre. Preposições introduzem objetos indiretos, sempre. E preposições que introduzem objetos indiretos não têm valor semântico. Esse é o bizu para essa questão. É algo que você vai evoluir, tá? Então, ó, preposições que introduzem objetos indiretos não têm valor semântico. Por exemplo, ó, se eu digo, só para você entender a diferença, tá? Se eu digo assim, eu concordo com você. Cadê aqui? Eu saí com você. Vocês entendem? Eu vou usar uma estrutura mais... Vou mudar esse exemplo aqui. Vou colocar um exemplo mais contundente ainda, tá bom? Mais contundente. Opa, eu quero a outra cor. Ó, se eu dissesse assim, vem comigo. Colocar aqui. Fui à praia com você. Pronto, eu quero um exemplo mais contundente. Agora sim eu estou bem contundente. Deixa-me só sumir aqui um pouquinho. Sumi, olha só. Quando eu digo eu concordo com você, quem concorda, concorda com algo ou com alguém. Isso aqui é um objeto indireto. E com é a preposição. Não há ideia de companhia. Vocês concordam comigo? Agora, quando eu digo eu fui à praia com você, veja, o verbo ir é um verbo intransitivo. Isso aqui é só uma adjunta adverbial de lugar, tá? Ó. Vou explicar depois por quê. E com você, aqui é uma adjunta adverbial de companhia. Eu tenho uma ideia de companhia. Então, se for objeto, né, ó, preposições que introduzem objetos indiretos, não tem valor semântico. O valor aqui é zero. Isso aqui é só um objeto indireto. E qual o valor dessa preposição? Zero. Agora, eu fui à praia com você. Qual o valor dessa preposição com? Valor de companhia. Entende? É o mesmo raciocínio da questão. Por isso que o item C é o verdadeiro. Entende? Beleza? Vamos voltar? Vamos voltar? Ó, volta comigo. Entendeu, né? Então eu preciso saber mais do objeto indireto. Mas isso vale para todos os objetos indiretos. Para todos os objetos indiretos. As preposições que introduzem todos os objetos indiretos. Todos. Essas preposições não têm valor semântico. Fechou? Ótimo. Agora vem cá, ó. Ele está dizendo que esse por, cadê? Está dizendo que I tem valor de adição. E tem, né, meu povo? Ó. Mostraram-se assim, disfarçadas e irreconhecíveis. Eu estou adicionando disfarçadas mais irreconhecíveis. Claro que isso aqui é uma conjunção, não é uma preposição, é bom que se diga, tá? Esse I é uma conjunção que tem valor semântico de adição. E o item é de expor, que indica meio. E aí observe bem que ele diz assim, ó, o negro aproveitou as instituições aqui encontradas e por elas... E o negro, por elas, ou seja, por meio das instituições, o negro canalizou o seu inconsciente ancestral. Vocês interpretam assim, ó? O negro aproveitou as instituições aqui encontradas e por elas, por meio delas, por meio das instituições, canalizou o seu inconsciente ancestral. Então, realmente, a gente tem uma ideia de meio, não é? Ou seja, de
veículo, esse meio como não como um lugar, mas esse meio como um veículo, como um instrumento utilizado para realizar tal coisa. Tá bom? Tranquilo? Por meio de. É nessa acepção que ele está querendo que a gente entenda. Questão 1 foi para conta, bora para 2? Bora para 2. Ai, professor, entendi assim, já estou percebendo qual é a da banca. Pronto, você está tendo aqui uma degustação da FGV, tá? Para você lentamente perceber o que ela quer, qual é o desejo dela. Vamos aqui à próxima questão, ele diz assim, ó. Essa daqui a gente vai ver a questão semântica muito mais exposta. Eu não vou precisar nem dizer nada do que diz respeito à gramática. Aqui vocês viram que eu tive que dizer, falar de objeto direto, falar de adjunto adverbial, falar de... Aqui eu nem disso eu vou precisar. Mais uma vez ela vai falar sobre preposições. Como eu falei, um dos temas prediletos da banca. Vamos ver. A frase em que a forma sob, preposição, sobre, está corretamente empregada é, veja bem, dá a entender nesse enunciado que ele está falando das duas ao mesmo tempo, mas não é isso. Aí vem aquela história do melindre da banca. Ele quis dizer exatamente o seguinte, olha, uma ou outra, não importa, tá? Então não é que cada item vai ter um exemplo um exemplo de sob e um de sobre, não. Ele pode num item usar sob, no outro sobre e assim por diante, ir trocando, tá bom? O item A diz, os maiores males sempre se infiltram na vida dos homens sob a ilusória aparência do bem. Isso está correto? O que vocês acham? O que vocês acham? Professor, não sei não, estou na dúvida. Porque, veja, nós temos, aí vamos para a semântica. A palavra sob e sobre, geralmente, é importante dizer isso, essas palavras, elas indicam a ideia de que sobre é em cima e sob embaixo. Não é assim? Show, e é verdade. Só que é importante dizer que não necessariamente a gente tem ideia de em cima e embaixo. Tá? Porque se eu digo assim, ele falou sob tortura. Não tem nada de embaixo. Não é? O contrário de em cima. Não é? Quando eu digo, nós falamos sobre educação. E aí a gente não tem mais a ideia de em cima ou embaixo, ou oposto. Entende? Então, assim, é essa expansão do sentido que a FGV quer que o candidato entenda. As palavras, elas não significam só uma coisa. Quer dizer, você pensa que é uma questão dessa, é só... a história... Quando é que eu uso o embaixo e em cima? Beleza, muito fácil. Você vai... Ei, rapaz, não é tão assim não. É exatamente isso. Pessoal, o item A, vou ler de novo. Os maiores males sempre se infiltram na vida dos homens sob... E aí ele está usando aqui esse sob... no sentido de abaixo, sim, mas no sentido figurado ainda mais. Sob a ilusória aparência do bem. Ou seja, eu tenho a aparência do bem e os maiores males sempre se infiltram, na vida dos homens, debaixo da ilusória aparência do bem, o mal fica aqui embaixo. É o item A. Entende? Você tem que interpretar. Acho que alguém já estava dizendo aí, professor, é tipo uma questão de interpretação. Tipo agora, o item B. Por que o item B é errado? A verdade reside sob os lábios dos moribundos. Peraí, dos moribundos são os que estão para morrer. E, usando o sentido literal, sob, não embaixo, o moribundo está falando. O moribundo que está no estado em que se encontra, ele vai falar a verdade da vida. Olha, é importante que você aproveite mais a vida, que você trabalhe menos, né? Que você se estresse menos, que você veja mais o pôr do sol, que você namore mais, beije mais na boca, né? Então, a verdade reside sobre. Sentido figurado de novo, como se a verdade estivesse falando nos lábios dele. Então não é sob, é sobre. Deu para perceber? Tranquilo? Percebe como é diferente? Vamos criticar o item C. E muitas vezes as coisas que me pareceram verdadeiras quando comecei a concebê-las tornaram-se falsas quando quis colocá-las sob o papel. Não, ninguém esconde palavras embaixo de um papel.
Você coloca palavras sobre o papel. Ah, essa daqui, professor, tá bem fácil, também concordo. Essa daqui tá de grátis, né? De grátis mesmo, né? D, a mentira, como óleo, está sob a superfície da verdade. A mentira, presta atenção, a mentira, como óleo, está sob a superfície da verdade. Não, o óleo está em cima. Não é? Aqui é a verdade, eu coloco óleo para brilhar, para ficar bonito, para ficar lustroso. Não é? Então não é sob, é sobre. Né? De novo, é sobre. Mais uma vez. O item diz, quem viaja está sempre sobre o céu alheio. Esse é um dos mais interessantes, a meu ver. Eu não sei se vocês, quando leem essa frase, quando eu digo assim, quem viaja está sempre sobre o céu alheio, eu não sei se vocês pensaram numa viagem de avião. Porque quando você pensa assim, numa viagem de avião, você se enrola nessa questão. Porque realmente, professor, quem viaja está sobre o céu alheio, né? Você está ali você está viajando de avião, você está em cima. Só que não. Quem disse que as pessoas só viajam de avião? Quem disse isso? Entende? Ele está dizendo o seguinte, se eu estou viajando, se eu viajo, né, ó, veja, eu vou a Portugal. Então está aqui Portugal. Então se eu estou aqui em Portugal, presta atenção, então o céu está aqui, né? Então ele está dizendo, quem viaja está sempre embaixo. Está sob o céu alheio. E não em cima. Agora, se eu estou viajando de avião, eu estou sobre. Tudo bem. Tudo bem. Eu fico até calado. Né? De avião, de espaçonave, né? Você vai lá para o espaço, lá para o planeta, lá para o universo. Né? Enfim, é outra história. Portanto, meu povo, tá vendo? Tá vendo como eles são chatinhos? É assim que a banda toca. Vamos continuar? Vocês estão entendendo? Vocês estão pegando como é que a banca é? Essa questão não precisei usar nada de gramática. Tive que usar a interpretação de textos. Cuidado, cuidado. Terceira questão, vou ver o nosso tempo. Tá dando certo. Essa é uma das questões mais difíceis de justificar. Mas eu fiz questão de trazê-la. Eu até pensei, quando eu estava elaborando esse material, eu disse, poxa, o que eu vou fazer? Eu vou levar umas questões bem fáceis para eles. Primeiro que não era legal que eu faça isso, porque eticamente seria injusto. Injusto com você, principalmente. Trazer um monte de questão fácil. Também não trouxe um monte de questão difícil, que tem. Há questões dificílimas nessa banca, tá? Questões, inclusive, contestadas. Algumas são muito contestadas, sim, sim, sim. É uma das bancas mais contestadas do país. Ou seja, uma daquelas bancas que mais a gente envia recurso e menos eles acatam. É sério, seríssimo. Sinta o drama. Essa questão aqui é uma daquelas que eles têm com muita frequência. Ela vai falar sobre o uso do hífen. E há um princípio, veja, ela não quer tratar, há um monte de regra para o uso do hífen. Use-se o hífen aqui, acolá, papapá, há um monte de regra. Como ela é muito da semântica, ela disse assim, não vou aí não. Eu vou no sentido. Eu vou no sentido. Entende? Então olha só, deixa eu contar uma coisa, antes de a gente entender essa questão. Deixa eu contar uma coisa. O uso do hífen, em muitas palavras, ele depende do que você quer dizer. Porque a ideia do hífen original, tipo assim, para que alguém criou o hífen num primeiro momento? A ideia do hífen era criar conceitos novos, a partir da união de duas palavras, de duas ou mais. Vou dar um exemplo simples. Se eu digo isso daqui, ainda, caneta tá aqui. Se eu digo isso daqui, mesa redonda. Tá aqui, mesa redonda. Se eu estou falando de uma mesa que é redonda, professor, estou falando de uma mesa redonda, tá aqui. Estou falando de uma mesa redonda, tá aqui. Uma cadeira, uma mesa redonda, tá aqui. Aqui, você entendeu, né? Professor, é uma mesa que é redonda, é isso? É isso, pronto. Então isso aqui é sem hífen. Comprei uma mesa redonda para a minha casa, pronto, show de bola. Agora, se eu estou falando de um debate,
e afirmo, haverá uma mesa redonda entre o professor Eli e a professora Michele Sampaio, em que eles vão discutir os detalhes do edital da Banca FGV. E aí esse mesa redonda agora, ó, não ocorre talvez nem numa mesa. Talvez a gente faça uma transmissão pelo Instagram ou pelo canal, e canal no YouTube, e simplesmente eu esteja em casa e ela na casa dela, e nós estamos numa mesa redonda. Entende? Então eu uso o hífen porque eu criei um conceito novo. É isso que eu chamo de criar um conceito novo. Você cria uma ideia nova, uma ideia de um valor semântico novo. É o mesmo que ocorre, só para você entender, eu vou sair aqui, eu vou ficar pequeno, ó, eu vou desaparecer. Desapareci. É o mesmo com um copo de leite. Se você diz, olha, eu gosto de tomar um copo de leite antes de dormir. Opa, ficou aqui, ficou um D. Só um instante. Caneta, às vezes, tem vida própria. Ó, um copo de leite. Professor, eu tomei um copo de leite antes de dormir. Ok. Mas se eu falo de uma planta chamada copo de leite, que existe uma planta chamada copo de leite. É uma planta branca. Uma planta branca, assim, ela tem uma protuberância, assim, grandona, né? E ela é toda brancona, como se ela fosse um copo de leite mesmo, né? Então, quando eu digo um copo de leite, quando eu falo da flor, é com hífen. Quando eu falo do copo de leite, literalmente, é sem hífen. Quando eu falo da mesa redonda, literalmente, eu não uso hífen. Quando eu falo de uma coisa nova, de uma ideia nova, que é uma mesa redonda, que é um debate, aí eu uso hífen. Vocês entendem? Então, volta aqui comigo, ó. Percebe? Esse é o princípio do hífen. Isso não quer dizer, é bom que se diga, professor, então todos os casos de hífen vai rolar esse negócio. Nem sempre. Porque há algumas imposições da norma, por razões que a gente explica depois. Tá bom? Mas por enquanto, fiquemos com isso. Isso é muito bom. É muito bom saber que isso aqui existe. Dá a gente muita percepção. E aí, olha a questão. A frase abaixo aqui, a grafia do termo está em negrito. Em negrito está equivocada. Presta atenção, ele quer a grafia em que a gente tem uma estrutura, ó, em que está equivocada. Tá bom? Então, observa bem. Vou beber um golinho d'água aqui. Olha só. Quando eu digo assim, o atleta genioso deve ter sido mal educado pelos pais. Aí a gente vai ter que pensar, pera ainda. Existe o mal educado e existe o mal educado. A gente vai para os sentidos agora, presta atenção, ó. Vocês concordam comigo que eu posso ser uma pessoa bem educada, mas agir de maneira mal educada? Tipo assim, olha, falando de tal, é uma pessoa muito educada. Mas em algum momento eu estava chateado, com raiva, porque aconteceu uma coisa e eu fui mal educado. A gente pode ser mal educado de vez em quando? Pode. Pode ou não pode? Você pode ser mal educado até sendo educado, em algum momento. Olha a minha viagem, eu estou nos sentidos. Entende? Então, observa bem como essa questão ela é difícil. Continua comigo, não sai não. Eu quero que você entenda o que é FGV. O item A diz, o atleta genioso deve ter sido mal educado pelos pais. Ei, pera ainda. Ele já disse que o atleta é genioso. Esse mal educado aqui, ele está se referindo a uma má educação que ele recebeu. Se eu digo, fulano foi mal educado pelos pais, os pais não deram educação a ele. Que educação? De tratar bem as pessoas, de tratar pessoas mais velhas por senhor, senhora e não você, não cuspir no chão, não falar palavrão, não é? Em lugares inadequados, não é?
e não colocar o dedo no nariz e ficar rodando aqui para tirar, não é verdade? O que mais? Não bocejar enquanto uma pessoa está falando, já pensou, você está numa palestra, bem alto. Ninguém faz isso, não é? É o decoro, vamos dizer assim, não é? Quando a gente fala que alguém foi mal educado pelos pais, é que essa pessoa não recebeu as regras do decoro. Não soltar pum no elevador, nem entre amigos, estamos todos na reunião, a pessoa vai lá e solta um pum. Não é? Uma pessoa que faz isso, ela não foi bem educada. Não é? E é nesse ponto que eu paro. É por isso que o item A é o item que traz a construção equivocada. Não é necessário o hífen, ele é errado aqui. Eu tenho que dizer que o atleta genioso deve ter sido mal educado pelos pais. E não recebeu regras de etiqueta, de decoro. Entende? Porque o mal educado com o hífen não necessariamente seja uma pessoa, veja que doido, não necessariamente seja uma pessoa com uma má educação. Veja o exemplo. Trata-se de uma pessoa mal educada. Quando você diz mal educado, quando você diz assim, a pessoa não é muito mal educado. O cara chegou aqui e ficou bocejando, ficou dormindo durante a apresentação. Que pessoa mal educada. Tá vendo? Ó? Vai ver essa pessoa um doce, mas ela cometeu um ato que feriu o decoro. Entendeu? Eu estou aqui numa aula, ou estamos numa aula, e de repente eu saio, eu solto um palavrão muito feio. Aí você diz, pô, eu gosto do professor, mas ele foi muito mal educado naquele momento que ele falou aquele palavrão. Precisava daquilo. Entende? Então, é isso. Olha, eu sei que talvez você não esteja concordando muito com isso, não. Né? Professor, não estou concordando com isso. Mas é assim que a FGV pensa. Eu quero que você pense com os parâmetros dela. Entende? Então, de novo, ó, vamos ler. Aqui está com o if, está certo? Está certo. Vamos ler o restante para você entender. Ó. Trata-se de pessoa mal educada. Né? Presta atenção, mal educada. Ou seja, grosseira. Né? Os mal educados não são pessoas agradáveis. Ó, quando a gente fala mal educado, nesse sentido aqui, é uma pessoa que foi ou que é grosseira. Não é? Os mal educados não são pessoas agradáveis, são pessoas grosseiras. Entende? Nenhum mal educado deve estar presente na festa. Tá vendo? E por fim, os arruaceiros presos são muito mal educados. Agora, compara. O atleta genioso deve ter sido mal educado pelos pais. Ele recebeu uma educação ruim. Entende? Ao passo que esse mal educado aqui tem uma conotação de ser uma pessoa grosseira, uma pessoa talvez até má, no sentido amplo da palavra, uma pessoa insensível, entende? O mal educado é o insensível, que é ou que se porta como. Agora, a pessoa que não recebeu educação, ela às vezes, ela age de maneira ruim, não porque ela queira, porque ela não sabe. Entende? A pessoa não sabe que colocar o dedo no nariz num lugar público e ficar tirando é algo feio. Ela não recebeu essa educação. Entendeu? Ela não sabe que bocejar durante uma apresentação é uma... Ninguém educou. É uma pessoa, digamos assim, selvagem. Uma pessoa que não recebeu educação. Então é nesse sentido que o item A se encontra. Entende? Então, ao passo que B, C, D e E têm uma conotação de pessoas grosseiras, pessoas rudes, pessoas más até, o mal educado não. O atleta genioso deve ter sido mal educado pelos pais. Os pais não deram uma educação boa a ele. Foi isso. Aceita? Aceita? Compra a ideia comigo? Mais ou menos, professor. Você tem que resolver bastantes questões da banca FGV para você ficar totalmente seguro disso. É importantíssimo o que eu estou dizendo, tá bom? Bora seguir? Vixe, professor, bem que o senhor disse que ela é uma banca bem invocadinha. Pois é. Continua comigo. Aqui é uma questão técnica. Lembra aquela história de 8 e de 80? Essa questão aqui é totalmente técnica. Ela é uma questão 8.
E ela não é uma questão de semântica. Como eu falei, eles têm questão de gramática também. O que ele vai perguntar aqui é muito simples, ó. O macho escolhia uma fêmea, batia com um tacape na sua cabeça e a arrastava para a sua caverna. Aí ele diz, outro fragmento, mordiscar a sua orelha e só então, quando ela estivesse distraída, bater com um tacape na sua cabeça e arrastá-la para a caverna. Ele está fazendo menção a esses dois pronomes aqui, essas formas aqui, ó. A gente vai ter tempo para discutir muito isso, tá? Aqui, ó. E a arrastava e arrastá-la. Então ele vai comentar o seguinte, esses dois fragmentos do texto, vemos duas formas diferentes do mesmo pronome pessoal. O pronome pessoal é o pronome a. Só que o pronome a, ele pode aparecer a apenas, ele pode aparecer lá, ou seja, ele ganha o L, ele recebe o L, e pode aparecer na, quando ele recebe o N. Então ele ganha o L e fica lá. Quando é que ele ganha esse L? Digo já. E o N, ele ganha o N também, e fica na. Ou ele aparece sozinho, a. Então são três maneiras de o mesmo pronome aparecer. Então ele está dizendo, nesses dois segmentos do texto, vemos duas formas diferentes do mesmo pronome pessoal. Assinale a opção em que a forma do pronome pessoal empregado está incorreta. Ele quer a forma errada do pronome pessoal. Então vamos lá, professor, quando é que ele fica lá? Aí eu vou dizer bem simples, ó. Toda vez que os verbos terminarem em R, S, Z, tá bom? Toda vez que os verbos terminarem em R, S ou Z, você corta o R, corta o S, corta o Z, acrescenta hífen e acrescenta depois L. Não entendi nada, professor. Não entendi nada, não entendi nada. Tá aí, ó. Quero ver um exemplo. Sim, vamos dar um exemplo. Se eu digo assim, ó. Se eu dissesse assim, levar a comida. Levar a comida. Como é que eu posso reescrever esse fragmento? O verbo termina em R, não termina? Então eu vou colocar assim, ó. Levá-la. Entende? A mesma coisa se fosse S. Entendeu? Mesma coisa seria se nós tivéssemos S. Como, por exemplo, cadê aqui? Cadê aqui? Vamos dar um exemplo com S. Colocar aqui. Cadê? Vimos a criança. A criança. Vimos a criança. Então, vou escrever como? Vimos lá. Professor, o senhor tirou o R, foi, ó. Levar, ficou levá-la. O R caiu fora, a gente corta o R. Vimos a criança, o S, eu cortei o S. Ficou vimos lá. Tá vendo aí? Deu para perceber? E para fechar, eu vou colocar aqui, fiz a tarefa. Bem aqui, ó, vou colocar aqui. Fiz a tarefa. Terminamos em Z. Então eu vou escrever aqui, ó. Vem para cá para esse cantinho. Fila. Fiz a tarefa. Fila. Tá vendo, ó? Veja que eu cortei o Z como manda a regra. Coloquei o hífen e acrescentei L. Tá vendo aí? Então ele quer a forma incorreta com relação ao uso do A. Então, lá, aqui. Agora, e na, professor? Quando é que fica na? É quando o verbo termina com final nasal. Vou dar um exemplo aqui simples para vocês. Ó. Se eu tivesse assim, deixa-me aparecer de novo. Se eu tivesse assim, por exemplo, ó, verbo com final nasal, você acrescenta N. Então, vou colocar aqui, ó, final nasal. E como é que eu sei que um verbo termina com final nasal? É bem fácil. Todo verbo com final nasal, você vai notar na última sílaba. Ou vai aparecer na última sílaba til ou M. E aí, diante disso, você realiza o procedimento. Tipo, dá um exemplo. Então, um exemplo aqui. Se eu dissesse assim, ó. Se eu dissesse assim. Encontraram a criança. Então,
o verbo terminou em N, ó, separa as sílabas comigo. Encontrarão. Na última sílaba temos M. Então, na última sílaba, como temos M, que indica nasalização, eu vou acrescentar N de nariz. Então, para os finais nasais, eu acrescento N de nariz. Então, eu vou dizer assim, ó. Encontrarão, não corta nada. Encontraram na, ou seja, encontraram a criança. Entendeu? Se fosse encontraram o rapaz, encontraram no. Encontraram as moças, encontraram nas. E assim por diante. Tá legal? Então, esse na aqui é produto da nasalização da última sílaba. Como é que eu sei que ela está nasalizada? Encontraram. Tapa o nariz, ó, fala assim, encontraram. É um fonema nasal. Fechado? Muito bem. Sabendo disso, então, agora vamos resolver a nossa questão, né? Bora resolver? Bora na hora, olha só. Ele quer a forma incorreta, o item A diz: os homens faziam entrar na caverna. Tá show. Por que tá show? Porque na última sílaba, eu tô vendo aqui, ó, faziam na. Show de bola. Certinho aqui, não há o que discutir. Item B. Olha, o item B é um caso bem raro. É quando você tem mesóclise. E o que é a mesóclise? É quando o verbo, quando o pronome fica no meio do verbo, tá? E isso só ocorre quando você tem verbos no futuro, tá? Então aqui quando ele colocou, ó, falariam, professor, por que ficou lá? Era para ser o quê? Não é? Era para ser fariam. Fariam, não é? Ó, eles fariam. Então, vem para cá comigo, pega a caneta azul comigo, ó. Em vez de escrever assim, ó, porque se eu tivesse dito fariam a entrar, ó, etc., na caverna, o fariam está no futuro do pretérito. Eu faria, tu farias, ele faria, nós faríamos, né? Se eu dissesse fariam a entrar, eu estaria cometendo um erro, porque na última sílaba eu tenho um vogal nasal, então era para ser um N, fariam na entrar. Mas mesmo que eu tivesse dito fariam na entrar, eu estou errado. Por quê? Por que eu não posso colocar o N depois do hífen, professor? Simples, meu povo, simples. Porque toda vez que um verbo está no futuro do presente ou do pretérito, o pronome tem que ficar no meio do verbo. Então não é fariam a entrar, nem fariam na entrar. Isso aqui está tudo errado. Tem que ser falariam entrar mesmo. Essa forma está correta. Entende? Então, aqui a gente cortou o R. Foi ó, esse R aqui, estão vendo esse R aqui, ó? Ó, esse R aqui foi esse R, que a gente cortou, ó. Fá, hífen, tá vendo? Lá iam entrar. Então, a mesóclise aqui está perfeitinha, tá bom? Essa forma aqui tá errada, tá bom? Item B, tá show de bola. Vamos lá. Professor, isso aqui é uma aula, né? É uma aula, sim. Dá só mais um exemplo de uma mesóclise? Sim, um exemplo de uma mesóclise. Ó, se eu dissesse assim, cadê aqui? Mostraremos, vou colocar aqui. Mostraremos a verdade, por exemplo, tá? Se eu escrevesse assim, mostraremos a, estava errado. Mostraremos a, que é a verdade, errado. Mostraremos na, errado. E o certo é o quê? Ora mais, eu tenho futuro, meu povo. Ó, lá no futuro nós mostraremos. Então o que eu vou fazer? Eu vou, ó, cortar bem aqui, ó, e vou dizer assim, agora sim a forma correta. Mostrar, ó, perdão. Ó, canetinha. Mostrar. Peguei, fiz coisa errada.
Agora vai dar certo? Agora vai dar certo. Mostrar lá emos. Ó, por que é mostrar lá emos? Porque eu vou comer esse R aqui, ó. Lembra da história? Né? Então, mostrar lá emos. Né? Ou seja, nós mostraremos a verdade. É o caso do item aqui, ó. Falariam. Ou seja, fariam a pessoa, fariam a criança, fariam a moça, fariam a autoridade entrar na caverna à força. Beleza? Show de bola? Muito bem. C, fazia, sim, aqui tá show de bola, fazia a aceitar o casamento na base da violência. Tranquilo. Espero que faça essa pessoa aqui aceitar-te como marido. Espero que a faças aceitar-te como marido. Tranquilo. Agora, olha o eu aqui, meu povo. Faça lá cumprir. Não, faça a. Por que é a, professor? Por que não é lá? Porque eu só uso lá quando os verbos terminam em R, S ou Z. E esse verbo aqui, que eu saiba, está terminando com quem, gente? Com a. Então é faça a cumprir o prometido. Só isso. Só isso, só. Faça a cumprir o prometido. Fechou? Deu para ver? Isso aqui é uma aula grandona, 1h30 de aula. Colocação pronominal, meu povo. Sério? Entendeu? É uma questão técnica. Não tem viagem aqui, é uma questão super técnica. Tá bom? Segue comigo o baile. Quinta questão. Agora você vai. Agora você vai dizer assim, professor, que doideira. Essa questão é louca. A palavra custa traz sentido diferente de custas, no plural, empregada na linguagem jurídica. O exemplo abaixo em que a possível mudança de sentido não ocorre com a passagem do singular para o plural é, pessoal, presta atenção. Quando eu falo custa, eu posso entender assim, olha, ele custa muito a chegar. Né? Custa, sentido de demorar. E custas, na linguagem jurídica, são os valores, né? São as custas judiciais, o que se tem que pagar quando você ativa qualquer instrumento da justiça, né? Particular. Muito bem. Então a gente tem dois sentidos que são bem diferentes, né? Uma coisa é você falar de custas, de custar, de demorar. Outra coisa é de valores financeiros. Então são sentidos diferentes, bem diferentes. Só que quando ele fala da engraçado quando ele fala assim, ó, e veja como existe um melindre aqui nesse enunciado. O exemplo abaixo em que há possível mudança de sentido. Veja, possível. Ou seja, se eu esticar a baladeira aqui, é possível mudar o sentido. Entende? Ele quer que haja mudança no sentido. A possível mudança de sentido não ocorre. Então vamos lá. Ferro e ferros. Eu tenho que imaginar. Olha como essa questão é doida. Você que se vire. Você que imagine aí as possibilidades de sentido para essas duas palavras. Professor, quando eu tenho ferro e ferros, eu estou vendo mudança de sentido, não. Mas olha como você tem que ajustar o seu pensamento. Presta atenção. Ferro é o elemento químico. Não existe um elemento químico chamado ferro? Beleza. Se eu coloco ferros no plural, eu necessariamente estarei falando de vários elementos químicos no plural? Entende? Você está entendendo como é diferente? Ou eu posso falar de ferro como uma substância que tem no corpo da gente, não é? Olha, está faltando ferro, você tem que tomar uma vitamina, porque você está sem ferro. Não é que tenha ferro dentro da gente. Não é que se eu comer ferro, eu vou ficar com ferro. Tá vendo como sente? Então, ferros no plural, eu posso fazer menção ao aço, ao aço não, desculpe-me, ao material físico. E ferro, no singular, tanto a química dele, no sentido
natural, né, como no sentido orgânico. Então tem mudança de sentido, sim. Entende a doideira? Sério, professor. Eu que tenho que formular isso. Exatamente. É o caso de féria e férias. Féria, interessante. Féria pode ser salário. Féria no singular. É um salário que eu ganho. E férias no plural é um período de descanso. É sério? É sério. Eu não sabia de féria, professor, pois fique sabendo. Féria é um valor que você ganha, um salário que você ganha. É uma féria. Entendeu? Tanto que quando você vai tirar as férias, você não vai trabalhar, mas você ganha, obviamente, né? Um descanso que você remunerado. Ou seja, você não vai trabalhar para ganhar aquele dinheiro, ele já vem. Então, é um descanso. Né? É completamente diferente dizer um pagamento e um descanso. São coisas diferentes. Próximas, sim, mas não são coisas iguais. Né? Não quer dizer assim, eu tenho só uma férias, só tenho uma férias, e ele tem férias. Não existe isso. Né? Que durante o ano eu tenho uma férias e você tem 2 férias. Não, nós não falamos assim. Não existe essa acepção. Concorda? Cobre e cobres. Cobre eu posso... Aí eu vou viajar aqui. De novo vou falar do elemento químico. E cobres... Porque ninguém fala dos cobres. Olha, os cobres da natureza... Não. E o que seria esse cobres aqui, professor? Deixa eu contar. Agora vamos viajar mais do que nunca. E se eu estiver falando do verbo cobrir? Né? Eu cubro, tu cobres. É o verbo cobrir, meu povo. E professor, e eu que tinha que imaginar isso. Exatamente. Ela não dá contexto, não. Não dá contexto. Estão sentindo aquela história. Professor, o senhor disse que a banca era muito semântica. Era isso que eu estava querendo dizer. Item D. Humanidade. Eu estou falando da humanidade. A humanidade precisa cada vez mais de tolerância, de paz. A humanidade. Ou seja, o conjunto dos seres humanos. Quando eu falo humanidades, não é que no mundo existam vários tipos de humanidades. Você concorda comigo? Só existe a humanidade, que são os seres humanos, a humanidade. Não é? Agora, quando eu digo humanidades no plural, eu posso fazer menção um conjunto de disciplinas derivadas das humanas. As humanas, não é? Professor, eu sou da saúde, fulano é das exatas e Beltrano é das humanas. As humanidades. Entende? Ou seja, é outra coisa. E o item que não sofre mudança é o E. Motivo e motivos. Né? O motivo no singular e quando eu vou para o plural, motivos. Ou seja, quando eu coloco no plural motivos, eu não acesso um outro significado. Né? Portanto, como eu não consigo alterar o sentido da palavra, eu tenho aqui um simples plural. Semanticamente, não dá para encontrar uma significação outra. Conclusão é o item E. Dificílima essa questão. Mas eu fiz questão de trazer a vocês. Eu tinha que trazer a vocês. Era necessário que eu trouxesse a vocês. Vamos para a próxima? Vamos lá ver. Vamos para a nossa última questão, tá? A nossa live tem duração de 1 hora. A gente já está quase, tem 2 minutinhos para o final da live. Então, vou fazer o seguinte. Essa questão é um pouco mais complicada, a sexta. Eu vou fazer a 7ª, para a gente encerrar com 1 horinha. Tá bom? Vem cá comigo. Vamos fazer a 7ª, que a gente fecha, digamos assim, depois dessa 5ª. Pelo amor de Deus, pela hóstia, professor. Mas vamos fazer a 7ª? A 7ª é mais de leve, é mais tranquila. A 6ª era um pouco mais pesadinha. A gente não vai ter só essa live, né? A gente vai ter outras. Então, fica aqui com a gente, tá? Vamos à 7ª. Ele diz assim: as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro concentram 40% dos homicídios no Brasil, embora tenham 18% da população.
Para que a última oração desse segmento, do texto 2, tivesse mais clareza, a forma adequada seria, ó, embora, veja que ele usa, né, ó, veja, ele diz assim, é importante voltar, as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro concentram 40% dos homicídios no Brasil. Aí ele usa o embora. Você sabe que o embora indica que eu vou fazer uma concessão, uma contraposição. Quer dizer, os São Paulo e Rio concentram 40% dos homicídios. Mas esses 40%, lá eles têm apenas 18% da população. Ou seja, é uma oposição, é algo contrastante. Porque como é que pode? Os caras têm 18% da população e só eles têm 40% dos homicídios. Ele está querendo exatamente mostrar para vocês como é discrepante. 40% dos homicídios ocorrem numa região com 18% da população. É muito alto. Por isso que ele usou esse embora, para assustar a gente. Só que o enunciado diz, para que a última oração desse segmento do texto tivesse mais clareza, ou seja, ele está dizendo, essa frase já está clara. Mas se eu quisesse ser mais claro ainda, mais preciso, o que eu diria? Aí ele coloca, embora tenha apenas 18% da população. Vocês sacaram que esse apenas foi o elemento que a questão colocou? E esse apenas, ele reitera, ele reforça a ideia de que 18% é um número muito pequeno. Quer dizer, além do embora já marcar o despautério, o apenas, ele torna esse despautério mais evidente ainda. Embora tenha apenas 18, como quem diz, poxa, como é que pode? Não é? Isso aqui torna mais claro, gente. Porque os outros, observem. Embora tenham mais de 18, ele já está alterando o sentido do texto. Ele não fala de mais de 18. Embora tenham talvez... não, ele não fala, ele não põe dúvida. Ele é taxativo no texto original. Embora tenham menos de, ele não fala de menos de. Embora tenham cerca de, ele não fala de, ele é taxativo, ele crava 18. Então é o apenas que de fato faz isso. Ou o professor, que questão boa. Tá aí, eu queria umas 10 dessas aqui. Sonha, Alice, você não vai encontrar 10 questões dessas. Você vai encontrar aquelas loucuras ali, ó. Isso aqui é muito comum. Eles têm... Professor, mas só para eu fechar. Eu não entendi bem essa. Eu não entendi bem essa daqui, essa história do mal educado, que são questões difíceis. Nem todo mundo pega de primeira. Essa do soube aqui, do sobre, mais ou menos. Mas, ó, deixa eu contar para você. Eu vou ficar grande agora. Seguinte. É grande, não é pra... Oh. Cadê o grande, meu Deus? Eu não posso ficar grande, não? Não posso, não. Que loucura. Eu pensei que eu pudesse ficar grande de novo aqui. Ou eu desapareço, ou eu volto, ou eu desapareço, ou eu volto. Então, esquece. Não há como ficar grande. Vamos lá, então? Vamos junto? Vamos aqui. Ó, vamos encerrar a live aqui, gente. O que é que eu quero dizer para você? Essas questões são difíceis, de fato. Mas, ó, quando você resolve 5, elas não ficam mais difíceis, elas não são mais difíceis. Quando você entende, elas... Ei, peraí, eu já entendo essa questão. Professor, tem várias dessas da história do ferro, do ferros, tem um monte. Aí tem que pesquisar, tem que ir atrás das questões, entendeu? Essa do mal educado, tem um monte, entendeu? Um montão. Então, é ir atrás, é ir para cima. Se você fizer umas 5, 6, 10 questões dessas chatinhas aqui, você diz, eu já sei como resolver. E lá na prova você vai ficar muito mais facilidade para conseguir acessá-las e resolvê-las de maneira correta. Beleza, meu povo? Um forte abraço a todos vocês. Que bom que nós passamos essa 1 hora aqui, né? Olha, 1 hora e 5 minutos. Tá bom? Juntos. Foi muito legal. A gente não vai responder a questão 6 por conta do tempo. Eu demoraria mais. E o nosso projeto é só de 1 horinha mesmo. Tá bom? Então, ó, não vacila. Siga-me, Prof. Elice Castro, no Instagram. Curso MS.
siga também. Muita coisa lá. E 30% de desconto, só é colocar lá, dominando a FGV. É o teu cupom de desconto, 30%, e aí vai ser show de bola, tá bom? Então, beijo, um abraço, valeu, até a próxima, gente. Tchau!